Então, queridos, sobre o que a palavra do Senhor tem a nos dizer sobre essas coisas, a respeito da doutrina da iminência e outros aspectos da escatologia bíblica, precisamos considerar algumas coisas. Em primeiro lugar, é que o que é a doutrina da iminência? A iminência, ela pode ser entendida de duas formas. Como algo que pode acontecer a qualquer momento, ou como algo que está para acontecer, está próximo de acontecer. Biblicamente falando, nós encontramos a iminência nas Escrituras para o arrebatamento da igreja. Encontramos iminência até para outros eventos, porque iminência não é só o que pode acontecer a qualquer momento, mas o que está próximo de acontecer. Sendo assim, na Bíblia nós encontramos respaldo para defender essa doutrina. Mas antes eu queria comentar algo aqui. Muitas pessoas têm caído no engano ao falarem o seguinte, que a doutrina da iminência não se sustenta porque é como se estivéssemos falando que o Senhor Deus pode vir a qualquer dia, ele não soubesse um dia certo para vir. Bom, isso primeiro que isso não é verdade, é um engano, porque a doutrina da iminência não ensina isso. Os eventos escatológicos, eles são iminentes para nós, homens. Mas para Deus, o nosso Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, todo-poderoso, não há nenhuma iminência, né? Atos, capítulo 17, no discurso de Paulo em Atenas, no Areópago, ele diz algo interessante. Ele diz que Deus, ele estabeleceu os tempos e as eras para que os homens buscassem a sua face, né? Veja só, Atos 17, a partir do verso 25, 24, diz assim, ó: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Verso 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, se bem que ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, pois dele todos vocês são geração. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do verso 24 ao 28, vai dizer isso. O que é que a gente precisa entender, queridos? É que Deus não tem uma data específica dizendo assim, olha, isso é surpresa para mim. Eu não sei quando é que isso aqui vai acontecer, só vai ser em tal data, só vai ser, eu não sei, vai ser assim ou assado. Não, não é isso. Deus é Senhor dos tempos e das eras. Ele remove reis e estabelece reis. O coração do rei está na mão dele. Ele é Senhor absoluto. Então, para Deus, não há iminência. Deus não é pego de surpresa. O que é que Deus não sabe? Então, primeiro engano aí, e fica muito claro nesses vídeos que fala aí sobre festas de trombetas, que o Senhor vai vir em tal data. Há uma crítica com a doutrina da iminência, mas essa crítica já não se sustenta em dizer que a doutrina fala que é uma iminência para Deus. Não, não é iminência para Deus. Deus é Senhor absoluto. É iminência para nós, homens. Nós não sabemos quando o Senhor vai voltar. Nós não sabemos quando os eventos futuros irão ocorrer. Nós só sabemos aquilo que a palavra do Senhor nos diz e a Bíblia não diz. Pelo contrário, em Lucas capítulo 12, no verso 40 em diante, o Senhor Jesus vai dizer que o Filho do Homem virá quando? No dia que vocês não estiverem aguardando. Ou seja, claramente está defendendo a doutrina da iminência. Veja, Lucas, capítulo 12, verso 40. Ficai também vós apercebidos, porque a hora
em que não cuidais é que o Filho do Homem virá. Se isso não é iminência, eu não sei o que é, não. Então, nós encontramos diversas outras passagens. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 16 e 17, lá fala sobre isso. Lá diz assim, olha, no momento, no abrir e fechar de olhos, Paulo vai dizer isso em Coríntios, mas em Tessalonicenses ele vai dizer que o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, seremos transformados. Veja, Paulo se inclui, nós, os vivos. Isso quer dizer que no tempo que Paulo escreveu aos irmãos em Tessalônica, Paulo já esperava estar vivo por ocasião do arrebatamento, do retorno do Senhor Jesus Cristo para a igreja. Então Paulo não diz assim, olha, todos nós iremos morrer e um dia iremos ressuscitar. Não, Paulo fala assim, os mortos em Cristo ressuscitam, mas nós, os vivos, nós seremos transformados e subiremos para o encontro do Senhor. Então veja, existe sim fundamento nas Escrituras para defendermos a doutrina da iminência. A Bíblia fala, aquele que há de vir, virá e não tardará. A palavra do Senhor nos diz em Filipenses 3, verso 20 ao 21, que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao da sua glória. Veja, ele não diz uma data, veja, ele não diz que vai ser em tal festa. Essas festas que tem, elas são festas judaicas, que lógico que são festas que apontavam para coisas maiores relativas a Cristo no tempo que se cumpriu da sua encarnação, da sua obra na humilhação ali que vai da encarnação até a sua morte. É lógico que essas festas estão, quando a Bíblia dá esse respaldo, associadas ao Senhor Jesus Cristo, mas à sua obra, não ao seu advento no sentido de saber qual a data ou que Jesus vai vir em uma festa específica, não. Vocês vão perceber, queridos, que ao passar desse final de semana, essas pessoas vão bloquear os comentários dos vídeos ou vão inventar uma outra data, infelizmente. E o pior é que muitas pessoas ainda irão acreditar. Temos que ficar somente com as Escrituras, queridos, e não cairmos nesse engano. Um outro texto aqui que é bastante citado, e eles não percebem que é uma crítica do apóstolo Paulo, e é tratado muitas vezes como se fosse um argumento para defender algo. Mas vamos lá. Aqui em Colossenses, no capítulo 2, no verso 16 em diante, nós lemos: Ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, ou de dia de festas, ou de lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal. Se vocês observarem o que Paulo está fazendo aqui, Paulo está criticando esse tipo de procedimento. Paulo não está dizendo aqui que as festas são sombras de eventos que ainda iriam acontecer. Não, aqui está mostrando, não está dizendo que existem essas festas hoje e que elas anunciam algo que vai acontecer. Não, aqui está dizendo que as coisas que ocorreram, todas essas festas, luas novas, sábados, tudo isso era como sombra das coisas que haviam de vir. Mas aí já veio. Cristo já veio. Né? O corpo é de Cristo, como ele diz aqui. Então já aconteceu. Então não tem mais nada de sombra. Essas festas servirem como sombra para eventos futuros. Não. A leitura simples do texto mostra que isso já se deu. Já aconteceu. Cristo é a plenitude de todas as coisas, queridos. Então não há respaldo para defendermos essas coisas. Um outro ponto também é que todas essas festas estão associadas aos judeus, a Israel, e não à igreja do Senhor Jesus Cristo. Não há base para defendermos isso.